Fala galera, tudo bom? A gente vai dar início a essa aula de progressão aritmética e a gente vai dividir ela em duas partes, ok? A gente primeiro vai ver a parte de termo geral e depois, em outra aula, a gente vai ver soma dos n primeiros termos de uma PA, tá? Vamos lá. Inicialmente a gente vai ver sobre sequência numérica até a gente chegar e definir o que é uma progressão aritmética. Aí, nesse primeiro exemplo que eu estou colocando para vocês, eu peço quais são os 6 primeiros números primos positivos. Lembrando que número primo são todos os números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, né, que tenha dois divisores. E a gente tem os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Ok? Mas vê, nessa sequência, como eu estou pedindo só os 6 primeiros, então eu tenho uma sequência que é finita, tá? Diferente do exemplo 2, quando eu coloco números positivos que são quadrados perfeitos. Lembrando que é um número quadrado perfeito, são todos os números que podem ser representados como o quadrado de um número natural. E aí a gente tem o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36 e assim por diante. E aí, nesse caso, veja que eu acrescentei ali, tá, uma reticências. E essa reticências indica que a minha sequência, tá, ela é infinita. Então aí embaixo vai aparecer para vocês, mostrando que é uma sequência infinita. Só que vê, nesses exemplos eu não estou especificando uma ordem, mas na frente a gente vai ter o que a gente chama de lei de formação, tá? Então, para o exemplo 1, eu posso trocar o 11 e o 13 de posição e ainda assim representar a mesma sequência, certo? Porque eu estou querendo os 6 primeiros números primos positivos. Eu não estou especificando uma ordem para eles. Posso também trocar de posição o 7 e o 11, ainda assim vai ser a mesma sequência. E se eu continuasse fazendo, né, todas essas possibilidades de trocar de posição, você teria 720 possibilidades, né, de representar essa mesma sequência, só que em posições diferentes os números. Tá? Veja que como a sequência ela é finita, existe 720 possibilidades com 6 termos. Mas no exemplo 2, como a sequência ela é infinita, então o número de possibilidades que você vai ter também vai ser infinito. Tá? Então, prosseguindo. Bem, nesse exemplo que eu vou colocar aí, no exemplo 3, eu estou pegando o exemplo 1 e acrescentando a parte em ordem crescente. Veja que agora eu estou especificando, né, uma ordem para ela. Então, aquelas 720 possibilidades que eu tinha calculado antes, não vai ter. Só vai ter agora o quê? Uma possibilidade. E a mesma coisa para o exemplo 2, né, que agora eu estou chamando de exemplo 4. Como agora eu estou colocando a parte em ordem crescente, só vai ver essa possibilidade aí de representar essa minha sequência. Se eu trocasse o 1 e o 4 de posição, não seria em ordem crescente, ok? Mais na frente, quando a gente definir PA, a gente vai ver que, mesmo que a gente não coloque a ordem da PA, ela só pode me dar duas possibilidades. Ou ela é em ordem crescente, ou ela é em ordem decrescente, pela definição. Vai ser mais na frente. Pronto, aí vem a lei de formação. Eu vou pegar o exemplo, né, dos quadrados perfeitos, 1, 4, 9 e assim por diante, e a gente já viu que quadrado perfeito, né, é você representar esses números como um quadrado de um número natural. Então, vê aí, 1 é 1 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, e assim por diante. Mas o que eu vou colocar agora embaixo, eu diria que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber, né? Então, anotem aí no caderno de vocês, que é importante. A gente vai ver que esse A1 que aparece aí, A2, A3, A4, A5, A6, ele representa os termos da minha sequência. O que é esse A aqui, professor? Esse A, gente, ele representa a palavra termo. Poderia ser qualquer letra, tá? Mas a gente geralmente usa a letra A. E o que é esse número aqui de lado? Ele representa a posição que aquele termo ocupa. Ou seja, o A1 é o termo que ocupa a primeira posição. O A2, o que significa? É o termo que ocupa a segunda posição. O A3 é o termo que ocupa a terceira posição. Então, comparando com a sequência aqui de cima,
quem seria meu A1, quem seria meu A2, meu A3. Veja que meu A1, tá, é o número 1. O meu A2 é meu 4. O meu A3 é o 9. Ou seja, o número 1 é o termo que ocupa a primeira posição. O número 4 é o termo que ocupa a segunda posição. E o 9 é o termo que ocupa a terceira posição e assim por diante. Tá? Então, só relembrando, o A é o termo e o número que fica embaixo é a posição que o termo ocupa. Mas e para o AN? O que seria o AN, né? Gente, quando aparecer a palavra, palavra não, né? Essa representação AN, seria um termo qualquer na minha sequência. Geralmente eu associo a um último termo da sequência, e geralmente as questões aparecem dessa forma. Mas o AN é como se fosse um termo qualquer, tá? Onde você escolhe um N ou a questão diz para você. Então, se eu falasse assim, ó, o N é 30, tá? Então, aqui eu estou dizendo que é meu A30, ou seja, é o termo que ocupa a 30ª posição, ok? Então, prosseguindo. Veja que a lei de formação para essa sequência aí de cima, né, é a n igual a n ao quadrado. Lembrando que é o n, né? O n representa um número natural, que é a posição que você está escolhendo aí na sequência que eu dei. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quem é o meu A5, tá? Eu já sei que o A5 aqui é 25, né? Mas se eu quero saber quem é meu A5, então eu estou querendo saber qual é o valor que vai aparecer se eu substituir esse n aqui por quanto? Por 5. Então, colocando 5 elevado ao quê? Ao quadrado, o resultado que vai dar é 25. Só que a gente já sabia disso. Se eu quisesse saber quem é meu A6, quem é meu A6? É 36, né? Que eu já sei disso. Então, em vez de eu colocar agora no lugar do 5 aqui, eu colocar o quê? Vou colocar agora o número 6, tá? Então, se eu colocar um 6 ali, vai ficar 6 elevado ao quadrado. Então, 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 36. Então, veja que bate certinho, né? Então, isso aqui a gente chama de lei de formação. É ela que vai construir toda a minha sequência de agora por diante. No caso, essa daqui, né? Então, se eu quisesse saber quem é o A30 na minha sequência, é só colocar no lugar do N ali o número o quê? 30. Então, 30 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 900. Então, meu A30 é a mesma coisa que 900. Sem precisar, né, continuar aqui na minha sequência. Tá? Então, vamos continuar aí. No próximo slide, a gente vai agora definir o que é uma sequência numérica. É uma sucessão finita ou infinita, como a gente viu lá no primeiro slide, de números obedecendo a determinada ordem definida antecipadamente. Essa ordem que a gente viu aí é a lei de formação, certo? Aí eu vou colocar um exemplo que, para quem joga a Torre de Hanoi, é conhecida. Essa daí é a lei de formação para determinar o número de jogadas mínimas com N discos no jogo da Torre de Hanoi, certo? Mas esquecendo o jogo um pouco, o que é que eu estou querendo dizer com isso aí? Eu quero que você construa, certo? A sequência que obedece essa lei de formação que está aparecendo para vocês. Então a gente vai começando pelo primeiro termo, né? Então no lugar do N a gente vai colocar o quê? O 1, já que é o primeiro termo. Então no lugar do N fica assim, ó, você colocar 1. A1 igual a 2 elevado a 1 menos 1, que é igual a 1. Então o primeiro termo da minha sequência é 1. Como é que eu faço agora para descobrir meu A2? No lugar do N eu vou colocar o 2. Colocando 2, fica 2 elevado a 2 menos 1 é igual a 3. E para eu descobrir o A3, no lugar do N eu vou colocar o 3, que dá 7. Para descobrir o A4, substituo o N por 4, que dá 15, e assim por diante. E a minha sequência fica dessa forma aí. Ó. 1, 3, 7, 15. E assim continua, né? Se eu quisesse descobrir quem é o A5, o A6, era só substituir na minha
na minha lei de formação, aqui, essa que eu dei, e aí você descobre os restos, né? Os restos dos termos que você quer encontrar. Então, continuando. Para a gente definir o que é uma progressão aritmética, antes eu vou colocar esse exercício para vocês e a gente vai usar as ideias que a gente tem de sequência numérica. Isso é uma questão bem simples, não tem nenhum bicho para resolver ela. Eu pergunto assim, um atleta caminhou 3.000 metros na primeira semana do ano e aumentou 400 metros a cada semana até a 10ª. Quanto ele caminhou na sexta semana? Veja que isso aí é uma sequência finita, porque ele vai até a 10ª semana, tá? Só que não tem necessidade a gente descobrir todos os 10 termos. Professor, por quê? Porque ele só quer que você encontre a sexta semana. Então não se faz necessário descobrir a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª, tá? Mas se você quiser descobrir, fica como exercício. Então vê. Aí tá todos os termos até a sexta semana. Na primeira semana ele já disse, que é o meu A1. Lembra disso, né? Então na primeira semana ele caminhou 3.000, tá aqui. Na segunda semana 3.400. Professor, por que 3.400? Porque ele disse que a cada semana aumentou 400. E aí na próxima vai ser 3.800, porque aumentou mais 400, 4.200, 4.600 e 5.000. E veja que 5.000 é o que ele estava querendo. Não se faz, novamente, né? Não se faz necessário descobrir todos os termos até o A10. Tá? Porque ele quer só até a sexta semana. Vê, tá aí, né? O 3.000 é meu A1, o 3.400 é meu A2, até o A10. E a resposta é 5.000. Bom, com isso aí a gente já pode definir, né, o que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética é toda sequência que a partir do segundo termo é a soma do termo anterior por uma constante. Por que do segundo termo? Porque antes do primeiro termo não tem termo, né? Ele é o primeiro. Então eu vou pegar aquela mesma questão que a gente acabou de fazer e vou usar essa ideia, essa definição que eu coloquei em cima. Vê, lá a gente tinha visto isso aí, que é o primeiro termo, né, igual a 3.000, o segundo é 3.400 e assim por diante. E o que é que eu fiz, né, para descobrir os próximos termos da sequência? De acordo com a definição, é só pegar o termo anterior e somar com uma constante. No caso, essa constante aí, que está aparecendo para vocês ali em vermelho, é 400. E aí eu vou somar mais 400, que é a constante, mais 400, mais 400, mais 400. E assim você constrói a sua PA, tá? Esse número que eu estou chamando de constante, que está em vermelho aí, que é 400, a partir de agora não vai chamar mais de constante. A gente vai chamar de razão da PA, beleza? Que a gente vai abreviar pela letra R de rato. Vê esse outro exemplo aí. Como é que eu sei que isso aí é uma PA? Tá? É a primeira coisa que você vai olhar. Isso aí é uma PA por quê? Lembra da definição? Para eu descobrir o próximo termo da sequência, eu vou pegar o anterior e somar uma constante. Se isso se repetir, né, sempre é uma PA. Então, vê. Se eu somar o 7 com menos 5, dá 2. E se eu somar o 2 com menos 5, dá menos 3. Então, veja que está batendo com a definição, né? E se eu somar o menos 3 com menos 5, dá menos 8. E o menos 8 com menos 5, dá menos 13. Então, veja que isso aí é uma PA. E veja que é uma PA decrescente, porque os números eles estão, né, diminuindo. Tá? Veja que começou no 7 e já está lá no menos 13. Vê esse exemplo aí que a gente já tinha feito, né? 3.000, 3.400, 3.800. Como é que eu sei que isso é uma PA? Porque se eu somar uma constante, que é a razão, isso se repetir, né? Sempre, a gente pode definir isso aí como uma PA. Então, se eu somar mais 400 e der o próximo termo, é uma PA. Veja, somando mais 400, tá batendo o resultado, né? Ó, 3.000 mais 400 é 3.400. 3.400 mais 400, 3.800. 3.800 mais 400, 4.200. Então tá batendo.
Então, se bate essa regra, essa definição que eu coloquei, é uma PA. Veja que o valor aí está aumentando. Então, a gente vai definir isso aí como uma PA crescente. Tá? Aí você pergunta, professor, mas eu estou percebendo uma coisa aí. Se a razão, que é essa parte vermelha que está aparecendo para vocês, for negativa, então a PA ela é decrescente? Sim, tá certo. E se a razão for positiva, a PA é crescente. Então, ó, se a razão R for negativa, menor do que zero, é decrescente. E se a razão for maior que zero, positiva, ela é crescente. Tá? Vamos lá. A gente vai pegar agora essa sequência, que a gente tem que ver primeiro se é uma PA, né? E é. Porque ó, você soma mais 3 dá 8, você soma mais 3 dá 11, você somar mais 3 dá 14 e assim por diante. Então, é uma PA. E aí agora eu quero encontrar uma lei de formação, né, que me diga, por exemplo, a 100 nessa sequência. Veja que nessa sequência aí o meu primeiro termo, que é o A1, é 5. E aí, o que eu faria, né, para descobrir um termo qualquer nessa minha sequência? Eu poderia representar uma lei de formação assim, ó. A n mais 1 é igual a n mais 3. Vamos entender o que significa cada parte dessa daí. Lembra que o AN é um termo qualquer da minha sequência. Eu já tinha dito isso aí para vocês. Então, esse N é um valor que você escolhe. E o que seria o N mais 1? Seria aquele termo que você escolheu, o próximo na sequência. Então, por exemplo, se eu dissesse que o N é 30, então eu estou dizendo que isso aqui é o A30. Tá? Então, quem seria o AN mais 1? Seria o A31, que é o próximo termo na sequência. Se eu dissesse que o N é igual a 2, então eu estou dizendo que isso aqui é o meu A2. Então, o AN mais 1 seria o meu A3, que é o próximo termo na sequência, tá? Só que isso aí, gente, não é válido. Por quê? Porque para você descobrir, por exemplo, o A100, por essa fórmula daqui, eu precisaria descobrir o A99, o A98, o A97 e assim por diante. Isso não é válido, tá? Isso não é eficiente, porque você teria que descobrir todos os termos anteriores a ele. Essa parte daí que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de recorrência. A gente vai usar essa ideia, mas não vai usar isso na questão, tá? Vê o que é que a gente vai fazer. Essa parte que eu vou mostrar para vocês é a mais importante, então preste muita atenção. Uma outra maneira, tá? Isso aí você já conhece, né? A1, A2, que é primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Vê, para eu descobrir o A2, pela definição, eu tenho que pegar o A1 e somar a razão. O que eu faço para descobrir o A3? Eu tenho que pegar o A2 e somar a razão. O que eu faço para descobrir o A4? Pegar o A3 e somar a razão. E o A5? A mesma coisa. Tá? Então, como é que eu poderia representar isso numa fórmula? Ó, para eu sair do A1 para o A2, quantas vezes eu tive que somar a razão? Eu tive que somar a razão uma vez. Tá? E aí fica assim, ó. A2 tem que ser o A1 mais a razão. Só que isso a gente já sabia, né? E o que eu faço agora para sair do A2 para o A5? Olha aqui, gente, ó. Para sair do A2 para o A5, quantas vezes eu tive que somar a razão? Ó, 3 vezes. Então, ali eu vou ter que somar 3 vezes a razão. Tá aqui. E aí, como é que fica na fórmula? Que o A5 é igual a 2 mais 3R. Gente, uma maneira bem prática de vocês perceberem quantas vezes a gente vai ter que somar a razão é só fazer isso aqui, ó. Se eu pegar 5 menos 2, isso aqui dá quanto? Dá 3. Se eu pegar 2 menos 1, isso aqui dá 1. Então, por isso que aqui ficou um R. Então, se no próximo aí que vai aparecer para vocês, eu tenho A3 para o A10, quantas vezes eu tenho que somar a razão? Faça o que eu disse. O que é que eu tenho que fazer, né? Eu vou pegar o A10, aliás, o 10, perdão, e vou ter que subtrair o 3. Então, quantas vezes eu vou ter que somar a razão? 7 vezes. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou ter que somar 7 vezes a razão, e aí fica A10 é igual a 3 mais
7R. Nesse exemplo, que vai aparecer para vocês agora embaixo, eu estou partindo de uma posição maior para uma posição menor. Eu estou indo do A14 para o A10. Ou seja, eu estou voltando. Vê, se indo eu somo, pela lógica, voltando eu subtraio. Então, quanto eu devo subtrair para sair do A14 para o A10? A lógica é a mesma, gente. O que é que eu vou ter que fazer, que eu tinha dito antes? Eu vou pegar o meu 10, tá? Aqui, e vou subtrair o 14, que vai dar menos 4. Então, ali eu vou ter que subtrair quantas vezes a razão? Vou ter que subtrair 4 vezes. Tá? Veja que tem um menos ali, né? E aí a fórmula fica assim, ó, que o A10 é o A14 menos 4R. Só que agora eu queria dizer uma coisa para vocês, que eu acho que é a maneira mais prática de você entender isso aí que eu acabei de mostrar, certo? Que é o seguinte, vê que interessante. Se eu somar os números que aparecem aqui, ó, no segundo membro, o 1, e aqui quando aparece é 1, né? Se eu somar esses dois, isso aqui, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Olha aqui, ó. Se eu somar 2 com 3, isso aqui dá 5. Se eu somar 3 com 7, isso aqui dá 10. E se eu somar 14 com menos 4, isso aqui dá 10 também. Professor, então quer dizer o seguinte, que quando eu somar os dois que aparecem aqui, né, sempre tem que dar o do primeiro membro. Então a soma desses dois sempre tem que dar isso daqui, ó. Então, por exemplo, se eu quisesse representar o meu A100, certo? Em função do meu A30. Então aqui tem que ser mais 70 vezes a razão. Por quê? Porque a soma desses dois tem que dar igual a 100. E se eu quisesse transformar não, né? Representar o meu A10 em função do, sei lá, do A5. Aqui vai ter que ser mais 5 vezes a razão, tá? Porque a soma desse com esse tem que dar o 10. E se eu colocasse, por exemplo, o A15 em função do A10? Aqui eu teria que... Do A10 não, vou botar um número maior. Se eu colocasse em função do A20, aqui teria que ser menos 5R. Porque se eu pegar 20 menos 5, tem que dar igual a 15. Esse é o bizu, gente. É isso aí que eu vou usar nessa aula, tá? A gente chegou no nosso ponto, que é o que eu queria mostrar. Então, vamos ver um exemplo. E se eu deixasse agora, né, em função de qualquer termo, né? Eu quero ir do A1 para o AN. Lembra que o bizu, né, é você subtrair o N menos o 1. Veja que deu N menos 1. E aí a minha expressão fica a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Veja que bate certinho, né? Porque se eu somar N menos 1 com 1, corta 1 com menos 1, e aí o que é que sobra? O N, tá? E se eu colocasse agora não em função do A1, porque vai ter questão, gente, mais na frente, que deixar em função do A1 fica muito complicado resolver a questão. Eu não gosto de muito deixar em função do A1. Eu uso, mas eu gosto de deixar em função de qualquer termo. Em vez de eu chamar de A1, eu vou chamar de AP, certo? E aí ver como é que fica. Eu quero sair de AP para N. Usa aquela lógica, né? Quantas vezes eu vou ter que somar a razão? N menos P. Porque é só subtrair, como eu tinha dito, o N
Aqui, ó, o N menos o P. E aí você encontra N menos P. E como é que você fica aqui na fórmula? A N é igual a P mais N menos P vezes a razão. E aquela lógica que eu disse também é válida, né? Se você somar esse aqui com esse, corta P com menos P, e aí o que é que sobra? Sobra o N, como é que está aqui. Ok? Vamos lá. Bom, aí vai ter um exercício para a gente pôr em prática, né? O que a gente acabou de ver. Eu falo assim, ó, formam-se, tá? Formam-se triângulos com palitos e conforme a figura, né? Qual é o número de palitos usados para construir N triângulos? Ou seja, gente, ele quer uma formulazinha onde você substitua o número de triângulos que você quer construir e ele vai dizer quantos palitos são necessários. Então, vê, para o n igual a 1, ele está dizendo que no meu primeiro triângulo eu tenho 3 palitos. Professor, como é que você sabe? Porque se você olhar para a figura, ó, tem 1 aqui, 2, 3 palitos. Tá? Na figura 2 eu tenho 5, se você contar aqui. E na figura 3 eu tenho 7 palitos. Certo? Então, vê. No A1, que é no meu primeiro triângulo, eu tenho 3 palitos, como eu já tinha dito. No A2, segundo triângulo, 5. Meu A3, 7. E assim por diante, né? Veja que a minha sequência, que nesse caso é uma PA de razão 2. Porque para ir do 3 para o 5 eu somei 2, do 5 para o 7 eu somei 2, e aí você continua para descobrir os próximos termos da sequência. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero uma fórmula para que você substitua o n, que é o número de triângulos que você quer, e ele dê o número de palitos que eu vou usar. Então, vê como é que fica. Essa fórmula a gente viu, né, no slide anterior. Lembra que essa fórmula aqui ela é válida, certo? Por que ela é válida? Porque se você somar o 1 aqui ó, com n menos 1, vai cortar o 1 com menos 1, o que é que sobra? O n. Tá? Gente, sempre vocês vão ter que usar alguma coisa desse estilo aí, que a soma dos dois do segundo membro, né, vai ter que dar igual ao do primeiro membro. Então, prosseguindo. Eu vou substituir, tá bom? O A1 eu já sei quem é. Olha ali, ó, o A1 é igual a 3. E a razão, a gente viu que é 2, porque ele está sempre aumentando de 2 em 2. Substituindo fica assim. Fazendo a distributiva, aí já é uma conta mais tranquila. Aqui, ó, 2 vezes n e 2 vezes 1. A minha expressão fica dessa forma. 3 mais 2n menos 2. E aí, somando ali o 3 com o menos 2, né? Você vai encontrar essa relação. Veja que essa relação ela é válida. Porque se você disser que o n é igual a 1, que é meu A1, né? Tem que dar o resultado igual a 3. Então, substitua aqui no lugar desse n. No lugar dele, coloque 1. 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 1 dá 3. Bateu. Se eu colocar agora n igual a 2, 2 vezes 2 dá 4. Com mais 1 dá 5. Bateu. E se eu colocar agora aqui 3, 2 vezes 3 dá 6. Com mais 1 dá 7. Veja que bateu. Aí lembra do que eu falei? Que eu não gosto muito de deixar em função só do A1. Eu posso deixar em função do A2, do A3, do que você quiser. Só tem que lembrar que a soma desse com esse aqui tem que dar esse daqui. Se você não lembrar disso, aí já complica. Então, vê, agora eu vou deixar essa mesma questão em função do A2. Em vez de eu usar aqui o A1, eu vou usar o A2. Aí vê como é que fica. A n é igual a 2 mais n menos 2 vezes a razão. Veja que essa fórmula também é válida pelo mesmo princípio, né? Lembra que eu disse, se eu somar esse aqui com esse daqui, vai ter que dar esse daqui. Então, o 2 com menos 2 corta, e o que é que sobra? O n. Então, essa fórmula também é válida. E aí, gente, eu vou substituir. No lugar desse A2 aqui, eu vou colocar o quê? Vou colocar o 5. E no lugar dessa razão aqui, eu vou colocar o 2. E aí, substituindo, fica assim, ó. 5 mais n menos 2 vezes 2. E aí, fazendo a distributiva, que no caso vai ficar dessa forma aí, ó.
5 mais 2n menos 4. E aí, subtraindo, né, o 5 menos o 4, você vai encontrar a mesma fórmula. Só que, eu também posso deixar em função do A3, já que a questão ela me deu o A3. Ó, a n é igual a 3 mais n menos 3. Veja que também é válido, né? Porque se eu somar o 3 com o n menos 3, vai dar n. E aí, substituindo, quem é o A3? Olha lá de lado, é 7. E quem é a razão? É 2. E aí, substituindo, fica 7 mais n menos 3 vezes 2. Resolvendo. 7 mais 2n menos 6. 7 menos 6 dá 1, né? E aí você encontra a mesma fórmula. Ok, gente? Veja que não necessariamente ele tem que deixar em função do A1. A gente pode deixar em função de qualquer termo. Só tem que lembrar daquilo que eu disse, né? Que a soma dos daqui, certo? Tem que dar sempre o do primeiro membro. Então, se eu somar esse aqui com esse aqui, tem que dar esse daqui. Mesma coisa aqui, ó. Se eu somar o 1 com n menos 1, tem que dar n. Tá bom? Prosseguindo, vamos para outro exemplo. Vê, nesse exemplo aí, eu estou dizendo os ângulos internos, tá, de um pentágono, eles estão, né, ordenados como se tivesse uma PA. Aí eu pergunto qual a medida do ângulo mediano. O que seria o ângulo mediano, né? Se é um pentágono, ele tem 5 termos, o ângulo mediano seria o termo que ocupa, aliás, o ângulo que ocupa a terceira posição, que é o meu A3. Então a questão ele quer que você determine quem é o A3. Então vê. Aí você tem 5, né? 5 ângulos. Primeiro ângulo, A1, A2, A3 até o A5. E aí, gente, eu vou usar aquela minha ideia, né? Que eu falei para vocês. Que é a soma dos que estão no segundo membro, tá? Aqui, ó, 2 com 3 tem que dar igual a 5. Eu vou usar essa ideia para deixar todo mundo em função do A3. Professor, por quê? Porque é o que eu estou querendo saber na questão, certo? E aí, ver como é que fica o A4. A3 mais 1R. O A2, A3 menos R. Veja que é menos, né? Porque para o 3 virar 2, eu tenho que subtrair. Então, aqui, ó, 3 menos 1, o resultado dá 2. Então, veja que bate. E se eu deixar agora o A1, né, em função do A3, vai ser A1 igual a 3 menos 2R. E aí, como é que fica? Eu vou substituir agora. No lugar do A1, aqui, ó, no lugar do A1, eu vou colocar o quê? Vou colocar A3 menos 2R, que é o que está aqui, ó. No lugar do A2, eu vou colocar o quê? Vou colocar A3 menos R, que é o que está aqui. E estou substituindo. No lugar do A3 eu não mexo, no lugar do A4 substituir, no lugar do A5 eu também substituir. Aí vê, a lógica aí, já que são ângulos, eu sei que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Se você não entende por quê, dê uma pausa no vídeo, dê uma pesquisada e depois você retorna, tá bom? Então, a soma dos 5 ângulos, está aí na tela de vocês, tem que dar 540. Aí você diz, professor, mas tem 2 letras, tem 2 variáveis. Não, porque a jogada de você deixar todo mundo em função do A3 é que quando você faz isso, você consegue cortar menos 2R com 2R, menos R com R, e aí o que é que sobra? Só uma variável, que é o A3. Aí fica dessa forma. A3 5 vezes, né? Então, A3 vai ser 540 dividido por 5. Então, A3 é igual a 108, que é o ângulo mediano que a questão estava pedindo. Tá bom? O bizu aí, gente, é deixar todo mundo em função do A3. E aí, usando aquela lógica que eu disse, né? Que a soma dos números do segundo membro tem que dar igual ao do primeiro membro. Vamos para um outro exemplo. Vê. Aí na questão está aparecendo para vocês, ele fala, um cometa visita a Terra a cada 76 anos e sua última passagem aqui foi em 1986.
Sendo assim, em que ano foi a sua primeira passagem na era cristã? Vamos entender, né? Isso aí que eu estou me referindo é o cometa Halley. Aí, em média, ele passa a cada 76 anos, que pode variar. Mas vamos definir que é a cada 76 anos. A última vez que ele passou aqui na Terra foi em 1986. Então, se eu quiser saber qual foi o ano anterior a esse que ele passou novamente aqui na Terra, o que é que eu faria? Eu pegaria 1986 e subtrairia, certo? Por 76. E aí, se você fizer essa continha, você vai encontrar 1910. E se eu quiser encontrar o ano anterior a 1910? Então, novamente, eu vou subtrair 76, tá bom? E assim a gente vai fazendo, até a gente encontrar qual foi o primeiro ano, tá? Que ele passou na era cristã. E quando eu me refiro à era cristã, eu estou me referindo ao seguinte. Imagine que você está representando um calendário numa reta numérica. Tudo que for da era cristã é depois de Cristo. Tudo que não é da era cristã é antes de Cristo, tá? Então, antes de Cristo numa reta numérica, antes de Cristo numa reta numérica, são anos negativos. E na era cristã, que é depois de Cristo, a gente vai representar com números positivos, tá? Então, eu estou perguntando o que aí nessa questão? Eu quero saber qual é o primeiro ano positivo, que é depois de Cristo, aonde o cometa Halley ele passou aqui nas proximidades da Terra. Então, vê como é que fica aí. Isso aí eu já tinha falado para vocês, né? A última vez foi em 1986. Se eu subtrair 76 da 1910, se eu subtrair 76 da 1834, e aí eu posso fazer, né? Claro que isso aí vai dar muito trabalho, eu não consigo que vocês façam, até que você encontre a resposta, certo? Mas vê, o que seria esse AN? Esse AN é o termo, que é o que eu quero descobrir, que seja o primeiro que seja positivo. Então, por isso que eu estou dizendo que o AN ele tem que ser positivo. Porque lembra lá no início da aula que eu falei assim, ó, quando eu me referi a N, geralmente eu estou associando ao último, né, que é um termo que você não sabe a posição. Então, eu não sei que ano é esse que ele está pedindo. Mas eu sei que ele tem que ser o quê? Positivo, porque ele é da era cristã depois de Cristo. Só que lembra da fórmula do AN, que a gente viu nos slides anteriores? Que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E por que isso é válido? Lembra que isso aí é válido porque se eu somar, não é, o 1 com N menos 1, isso aqui tem que ser igual a N. Então, por isso que isso aí é válido, tá? E aí, como eu sei que o AN, né, perdão, é isso daqui, no lugar desse AN aqui, eu vou substituir o quê? Essa formulazinha, certo? Então, vamos substituir. Substituindo fica dessa forma. E aí eu já sei quem é o A1. Olha lá em cima, né? O meu A1 é 1986. E a minha razão é menos 76. Fica 1986 vezes N menos 1 menos 76. E aí resolvendo, gente, é uma coisa que vocês já sabem, tá? Vai dar isso aí, ó. 2062 menos 7N. 2062 maior que... Perdão, eu falei 7N, né? 2062 menos 76N maior que 0. 2062 maior do que 76. E aí fica dessa forma. Se você trocar os dois de posição. É uma inequação, né? Então, N vai ser menor do que 2062 dividido por 76. N menor do que 27,13. E aí você vai pegar o primeiro N, que é menor do que 27,13, que seja inteiro, que é 27. E aí você vai substituir. Substituir aonde, professor? Aqui, ó. Nessa formulazinha. Aonde tiver N, você vai colocar o quê? 27. Substituindo, fica dessa forma. Tá? E aí você vai encontrar a resposta igual a 10. O que significa isso? Que o primeiro ano na era cristã que o cometa Halley passou foi no ano 10. Beleza, gente? Então, eu gostaria de avisar vocês que vai ter um exercício após essa aula, tá? Ou pela plataforma do colégio ou lá no Google Formulário. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.